Fala, meu povo, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Injustiça, analisando, a manifestação, entre outras coisas que está acontecendo nos Estados Unidos e que pode ou não beneficiar o Brasil, né? A gente tá na fé, tá na crença de que tem coisas para vir de lá, mas não vai ser dia jato, né? Acredito sim que vamos ter uma grande reviravolta nos próximos meses. O Brasil voltará a sorrir. E só você que acredita já deixa aquele likezão, comenta aí de qual cidade, qual estado vocês estão nos vendo aqui, beleza? A incultura do Moraes já começa a ser objeto de ridicularização entre os intelectuais dos Estados Unidos. Vejam você, para mim isso estava demorando a acontecer. Pessoal, a soberba, como vocês sabem, precede a queda. O mundinho do direito é aquele mundinho cheio de aparências, né? Todo mundo vive de aparência. O pessoal quer sempre mostrar que sabe mais do que realmente sabe. Todo mundo, né, compra um terno bonitinho, bota ali uma gravata, né, a mulherada bota ali um terninho, aí faz o cabelo, bota maquiagem, salto, aí fala é data vênia para cá, outro sim para lá, e fica aquela falação de juridiquês, todo mundo tentando pagar de intelectual. E é isso que o Moraes faz. Eu sempre procurei fazer exatamente o caminho inverso. Não sei se vocês já repararam. Eu tenho uma baita audiência. Eu muitas vezes, vocês sabem, agora a gente está aqui, começou o programa, agora a gente está com 6.800 telas no TV Injustiça. 10 da noite no Brasil. Às vezes vocês sabem que eu coloco 20, 30 mil pessoas aqui, ao vivo. Eu podia estar aqui pagando de grande intelectual, fazendo pose, falando muito bonito, mas todo mundo sabe aqui que eu falo gíria, eu falo palavrão, eu digo que deram migué, mandaram o caô. E ninguém aqui diz que eu sou menos inteligente por causa disso, menos preparada, pelo contrário. O pessoal me respeita pra caramba. Eu posso falar a gíria que eu quiser, porque quem realmente tem autoridade não precisa fazer força, não precisa fazer pose para ser respeitado. Então eu não tô nem aí. Eu sou quem eu sou, tento aqui falar simplão pra galera e ninguém deixa de me respeitar por causa disso. Mas esse pessoal não é assim, porque esse pessoal não tem conteúdo. Então eles precisam da pose. Vocês estão entendendo como é que é o funcionamento da coisa? Quem não tem conteúdo precisa fazer pose. Precisa ficar falando, oh, tá vendo? Bonitinho, polido, talquinho pompom no bumbum. É assim que esse pessoal é. Sempre desconfie. Sempre desconfie. O pessoal faz força para ser respeitado. Vocês já repararam como que a linguagem do Alexandre de Moraes é pobre? Quem aqui já percebeu? Ele usa sempre as mesmas palavras, as mesmas expressões. O Moraes, ele vive de chavões. Vocês já parem para contar em cada discurso do Alexandre de Moraes. Parem para contar quantas vezes ele usa a expressão Estado Democrático de Direito. Ah, porque não sei o que lá, precisamos respeitar o Estado Democrático de Direito, não sei o que, porque o Estado Democrático de Direito e o Estado Democrático de Direito. Ele só fala isso. Porque é um sujeito que não tem uma destreza vernacular. Ele não sabe utilizar-se da língua portuguesa. Ele não tem conteúdo. E ele fica repetindo a mesma coisa. Ah, porque o Estado Democrático de Direito é a desinformação. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Vocês já contaram quantas vezes o Alexandre de Moraes falou esta mesmíssima frase? E ele fala como se ele estivesse falando um lance assim altamente intelectual. Não, liberdade de expressão não é liberdade de agressão.
Ele está falando uma obviedade. Ninguém nunca negou isso. Alguém aqui negou isso? Que alguém aqui ousou dizer que liberdade de expressão é liberdade de agressão? Não tem ninguém dizendo isso. Inclusive, no Brasil, não tem liberdade de agressão. Aliás, nem verbal. Porque no Brasil existe o crime de injúria, existe o crime de calúnia, existe o crime de difamação. Então, esse tipo de agressão física nem se fala, né? Tem a agressão física e tem a agressão verbal. A agressão física não se fala, tem o crime de lesão corporal, tem o crime de tentativa de homicídio, o crime de homicídio propriamente, né, que pode ser tentado ou consumado. Então, você agredir alguém pode ser uma agressão física, que obviamente vai ser um crime, né, a não ser em determinados casos ali de legítima defesa, enfim, mas aí a gente não vai entrar nesse detalhe. E pode ser uma agressão verbal. E no Brasil nunca houve uma liberdade total de agressões verbais, tanto que existem certos crimes para pessoas que abusam da agressão verbal. Ninguém nunca disse que existe liberdade de agressão no Brasil. Lembra do Flávio Dino? O Flávio Dino teve uma vez que ele falou assim, eu não lembro exatamente as palavras que ele usou, mas ele falou algo no sentido de acabou a época da liberdade de expressão absoluta. Eu fiquei parando aquilo ali, eu só pensei, para pensar naquilo ali, e eu só pensei o seguinte, Flávio Dino, ninguém, assim, um total de 0 pessoas no mundo disse que no Brasil existe liberdade de expressão absoluta. Ninguém nunca disse isso, Flávio Dino. O Flávio Dino, ele cria um espantalho. Ele cria o espantalho para você bater. Ninguém nunca disse isso. Um total de 0 pessoas disse que existe liberdade de expressão absoluta no Brasil. Não é absoluta, porque você não pode falar qualquer coisa. Tanto que eu acabei de citar aí alguns crimes contra a honra, crimes verbais que estão no Código Penal. Então, nunca teve liberdade de expressão absoluta, Flávio Dino. Assim como essa frase do Alexandre de Moraes, que é um mero espantalho para a gente bater. Liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Mas, ora, descobriu a pólvora, inteligentão ele. Inteligentão. Então, você veja que esses chavões, a pessoa que vive de chavão, ela, em regra, ela é uma pessoa inculta. Porque ela não consegue sequer desenvolver um raciocínio. Existe uma ausência total de vernáculo, uma falta de destreza linguística, uma falta de vocabulário. Parece um disco arranhado. É assim que esse pessoal é. Vocês já viram as feministas? Elas começam a repetir aqueles chavões, aquela coisa de meu corpo, minhas regras. Elas só sabem falar isso e não conseguem nem raciocinar em cima daquilo ali. Não conseguem raciocinar que aquele corpinho que está dentro da barriga dela não é o corpo dela. Então, ela não pode dizer que é meu corpo, porque aquele corpo não é dela, é corpo de outra pessoa. Então, você vê como é que viver de chavão destrói as inteligências. E Alexandre de Moraes, como qualquer um pode ver, de qualquer discurso que ele faça, vive de chavões. Vocês já perceberam? Se você não percebeu, pare para perceber a partir de agora. Depois, quando acabar o TV Injustiça, volta ali, procura no YouTube discurso de Alexandre de Moraes. E veja que ele só fala as mesmas coisas. Ele usa as mesmas expressões, as mesmas palavras, ele não tem conteúdo algum. É uma coisa impressionante. Pois bem, ele ficou muito famoso, mal falado, diga-se de passagem, muito mal falado, especialmente aqui nos Estados Unidos. E os intelectuais, os verdadeiros intelectuais, aqueles bons intelectuais, no caso, já começaram a perceber que se trata, que ele é, na verdade, um engodo. Se trata de uma enganação. É um cara que está ali de terno,
fingindo que é um grande intelectual, que é um grande erudito, um catedrático, quando na verdade é um, sei lá, é um qualquer ali falando um monte de platitudes. Aí olha só o artigo que dois intelectuais aqui da gringa, um americano e um dinamarquês, eles escreveram esse artigo aqui, olha, o Alexandre de Moraes, ele agora não é mais conhecido só como um ditador. Agora ele também é conhecido. Por quê? O Alexandre de Moraes, ele ali para pagar de grande intelectual, de grande erudito, ele fica citando uns filósofos que ele não sabe nem quem são. E ele fica citando o John Stuart Mill. Aí chegaram esses dois intelectuais aí, esses sim, especializados em liberdade de expressão. Esses dois caras, sim. Dois acadêmicos aqui nos Estados Unidos, que realmente entendem de liberdade de expressão e acharam curioso, resolveram estudar quem é que é esse Alexandre de Moraes, o que ele diz, resolveram dar uma olhadinha nas decisões dele. E eles só faltaram dar risada da incultura do Alexandre de Moraes, dizendo que ele fica citando o Stuart Mill sem entender bulhufas. Sem entender bulhufas do que ele está dizendo. Esses dois acadêmicos, vou colocar aqui quem eles são. O primeiro é esse aqui, se chama Jeff Kosseff. Esse Jeff Kosseff, ele é professor associado de Direito de Cibersegurança na Academia Naval dos Estados Unidos. E não é pouca coisa, não. Ele é um grande estudioso da primeira emenda e da regulação da internet. Ele é autor de várias obras sobre esse tema. Então, assim, não é pouca coisa. O segundo cara que escreveu o artigo junto com ele é esse aqui. É o Jacob Mchangama. O nome dele é meio difícil, mas acho que escreve-se assim que pronuncia. Jacob Mchangama. Ele é dinamarquês e ele é presidente de uma ONG sobre liberdade de expressão. Se chama The Future of Free Speech. The Future of Free Speech. Ele é professor e pesquisador na Universidade Vanderbilt, que fica na cidade de Nashville, no Tennessee. Nashville é aquela cidade do country, do sertanejo aqui dos Estados Unidos, né? Música country. Ele é pesquisador nessa universidade super conceituada. Ele também, esse camarada aí, ele é um dos mais respeitados estudiosos da história e da evolução da liberdade de expressão. Ele escreveu um livro sobre a trajetória da liberdade de expressão ao longo dos séculos, desde a época de Sócrates. Ou seja, deu para entender quem são esses dois caras que analisaram as decisões do Alexandre de Moraes e sentaram o pau. Eles só faltaram falar assim, eles tentaram ser educados, assim, eles tentaram ser polidos no artigo deles. Mas eles disseram que o Alexandre é burro, só que com outras palavras mais polidas. Em suma, foi mais ou menos isso. A gente vai ler aqui alguns trechos, não vamos ler o artigo todo, é um pouco grande, mas a gente vai ler alguns trechos aqui. Os professores, ó, deixa eu tirar daqui. Ó, esse aqui, ó, só para vocês verem, só a título de curiosidade, esse aqui é o John Stuart Mill, que é o filósofo, né, de quem eles tanto falam. E esses professores, né, pesquisadores, intelectuais, eles dizem nesse artigo que o Moraes distorceu tudo o que o John Stuart Mill disse. Eles disseram que não era nada daquilo. Esse camarada aqui, o John Stuart Mill, foi um filósofo, foi um economista britânico do século XIX. Ele foi um dos principais representantes do liberalismo clássico. Ele defendeu a liberdade de expressão em uma obra. Ele escreveu um livro chamado On Liberty, de 1859. E ele disse, então, que a liberdade de expressão era essencial para o progresso da sociedade. Ele argumentou que todas as opiniões, estou falando aqui, o John Stuart Mill,
O que esse camarada aqui, esse filósofo, disse lá no século XIX? Ele disse que todas as opiniões, mesmo aquelas opiniões erradas, opiniões impopulares, todas elas deveriam ser permitidas, porque o debate livre, ele leva à descoberta da verdade. O debate livre, ele impede a estagnação intelectual. Deu para entender? Só um pequeno resumo, só para vocês saberem o que falava esse filósofo. Então, só por esse pequeníssimo resumo que eu fiz aqui, a gente já vê que o Alexandre de Moraes, que o que ele faz está muito longe, mas muito longe do que o Stuart Mill lecionava. Vamos lá, trecho do artigo dos professores. De Moraes, mais recentemente, ganhou as manchetes com a sua suspensão da plataforma de mídia social conservadora Rumble, por supostamente permitir a disseminação de desinformação. Não estamos qualificados para comentar sobre a aplicação da lei brasileira por Alexandre de Moraes. Então, eles estão dizendo, olha, a gente não entende nada de lei brasileira. Só que o que eles vão falar aqui no artigo é porque eles entendem de John Stuart Mill e não da legislação brasileira. Então, eles dizem, olha, a gente não está qualificado para comentar sobre a aplicação da lei brasileira por parte do Moraes. Mas vale a pena notar que a decisão do Moraes vai longe na defesa da proibição geral contra o Rumble, com base em princípios da filosofia liberal e padrões legais estrangeiros, incluindo a jurisprudência da primeira emenda. Mas, ao fazer isso, Moraes consegue mutilar John Stuart Mill e deturpar a lei de liberdade de expressão dos Estados Unidos. Então, olha, eles dizem, então, que o Moraes mutilou o filósofo John Stuart Mill e deturpou a lei de liberdade de expressão nos Estados Unidos. Então, por isso que o nome do artigo é John Stuart Mill se revira na tumba. Olha, que vergonha, né? Você... Meu Brasil, a manifestação também, né, de ontem não rendeu muito, não foi como esperado, infelizmente. Eu acho que o povo tá meio desgastado. Não é medo, eu acredito que não é medo. Vejo muita gente falando que foi mal divulgado. A questão de Bolsonaro não precisa ser bem divulgado, né? O negócio é que o povo viu, chegou a uma conclusão de que essas manifestações aí não vai adiantar muita coisa, né? Não vai agregar muita coisa, não. O negócio é que a situação está bem complicada. A situação do povo brasileiro está caótica, né, gente? E aí a gente vê uma luz no fim do túnel, de repente ela desaparece, que no caso é os Estados Unidos, começou a agir, começou, né, falar que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, que ia aprovar e tal. Eu ainda acredito que isso vai sair, mas parece que os caras não estão nem aí, né? Aparenta que eles não estão muito ligando para isso, não. E assim eles vão botando pessoa inelegível, vão arregaçando. E se eles estão avançando, gente, é porque tem alguém por trás, né? Se não tiver ninguém dando respaldo, eles não estariam avançando. Eles estão com alguma confiança. Ou não também, né? Dizem aí que os ditadores, no seu final, aí que eles avançam mesmo, porque eles não têm muito para onde correr. Espero eu que seja isso. Que eles estão sem ter para onde correr e vão apelando aí com mais força ainda. Até porque tem a questão que se eles parar, né, eles estariam aí confessando o crime, né? Se eles parar de
de atentar contra a tal da democracia, eles estarão confessando os crimes que cometeram. Tomara que seja isso e que o mais rápido possível as coisas comecem a acontecer no nosso país. Itaipu prefere financiar universidade por mais de 750 milhões a reduzir preço da conta de luz. É complicado, né? O Brasil de Alexandre de Moraes se esforça para andar para trás. Dom Pedro II trouxe o país o telefone. Se o ministro do STF fosse o imperador naquela época, não teríamos telefone até hoje. A revista Oeste pegou pesado agora. Ai, pior que é verdade, né? Ele fala que a tecnologia é um retrocesso, é um atraso, né? Tirou tanta gente da extrema pobreza, cara. Isso aí tirou tanta gente da miséria. O cara vem falar que é retrocesso. Cara, na minha época, mano, você ter alguma coisa era só comprado. Hoje em dia tem gente que doa coisa nova. Gente mesmo que, ixi, já doou tanto brinquedo novo, patinete novo, ixi, muita coisa nova assim que eu nem imagino. Bicicleta, duas bicicletas já de doação, duas. Na minha época de criança, eu tive uma bicicleta. O negócio era embaçado.